Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Jonatas Braga. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 7 verdades estoicas que você pode aplicar na sua vida a partir de agora mesmo e assim buscar o seu autoaperfeiçoamento, seu melhor desenvolvimento pessoal. Então são verdades práticas, ideias fundamentais aí do estoicismo. Antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Se você tiver alguma sugestão de tema ou tiver alguma dúvida, sugestão, só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Agora, sem mais delongas, vamos lá para as nossas 7 verdades, né? Eu já ia falar nossa aula, isso aqui não é bem uma aula, na verdade eu só estou trazendo aqui algumas ideias que eu considero essenciais, que eu aplico em minha vida e que eu tenho certeza que você aplicando também vai conseguir aperfeiçoar, melhorar muitas áreas da sua vida, independente do seu contexto, independente do momento de vida que você se encontra. E se você gostar desse estilo também, comenta aí que eu vou trazer mais listas, mais sugestões e ideias similares a essa aqui, beleza? Então vamos começar. Estoicismo. O que é estoicismo? Estoicismo é uma filosofia, uma corrente filosófica, eu gosto mais de chamar de filosofia de vida, que surgiu por volta do século 3 a.C., lá na Grécia Antiga, com um camarada chamado Zenão de Cício, e essa filosofia vai se expandir, vai se desenvolver principalmente no período romano, aí com Marco Aurélio, que é um imperador e filósofo, Epicteto e Sêneca. Se você quer ler obras desses autores, eu sugiro Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, Meditações, de Marco Aurélio e o Manual da Vida, de Epicteto. São livros de leitura muito simples e que vão te provocar demais, vão te fazer pensar sobre questões muito importantes. Essa corrente filosófica, essa filosofia de vida tinha um objetivo prático de ajudar as pessoas a viverem uma vida mais virtuosa, pautada na sabedoria, pautada no equilíbrio, na serenidade e na temperança. Sempre ajudando o indivíduo a se portar de maneira mais racional e eficiente e também mais sábia diante das adversidades que a vida nos impõe. E essa filosofia ela está tão na moda hoje também por isso, porque nós vivemos em um momento de muita instabilidade, um momento muito caótico, e a filosofia prática, o estoicismo, pode ser muito útil e tem sido muito útil para ajudar o indivíduo neste contexto conturbado. Então, essa é uma breve conceituação aí do que é estoicismo. Agora vamos para as verdades estoicas. Primeira verdade, nem tudo está no seu controle. Isso parece ser muito óbvio, clichê e simples, mas isso, se entendido de maneira profunda e aplicado de maneira total, a gente consegue alcançar mais serenidade e mais sabedoria para enfrentar os desafios da nossa vida. É óbvio que nem tudo que acontece na nossa vida depende do nosso controle. Nós não escolhemos onde vamos nascer, nós não escolhemos as condições socioeconômicas que iremos estar inseridos a partir do nosso nascimento. Às vezes não escolhemos o lugar que a gente vai estudar, enfim, existe uma série de acontecimentos que não dependem do nosso domínio, não estão sob nosso controle. E também existe uma série de acontecimentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente não consegue controlar. Então, saber diferenciar o que eu consigo controlar do que eu não consigo controlar é indispensável para viver bem no mundo onde a gente está inserido. O problema é que inconscientemente a gente vai buscando sempre controlar tudo. A gente quer ter controle da opinião alheia, do comportamento das pessoas, a gente quer controlar até o sistema econômico que a gente está inserido. Não, é preciso a gente entender que eu preciso controlar naquilo que eu posso mudar, eu mesmo. Eu preciso controlar aquilo que eu posso alterar, que eu posso de fato modificar, que seria a minha reação diante daquilo que acontece. Eu não vou conseguir controlar tudo que acontece na minha vida, mas eu vou escolher como vou reagir diante dessa situação. Isso aí está intimamente vinculado com outra verdade. A segunda verdade que eu quero trazer aqui para você. A segunda verdade é: a natureza nos deu a razão para que a razão fosse a nossa guia. Para os estoicos, o universo é regido por uma força racional chamada de logos.
Obviamente, nós não vamos conseguir alterar substancialmente essa ordem cósmica, essa força racional que rege o universo. O que a gente tem que entender? Buscar compreender nós mesmos para identificar qual é o nosso lugar dentro desta ordem. Usar a razão como guia da minha vida é sempre colocar a reflexão como ponto de partida para qualquer ação. Antes de tomar qualquer atitude, eu devo olhar de maneira racional e objetiva para os eventos. Eu sei que racionalizar a vida por completo é impossível, mas determinados acontecimentos ganham uma dimensão muito maior do que possuem porque nós não conseguimos analisar, olhar de maneira objetiva para aquele acontecimento. A gente deixa as nossas paixões, as nossas emoções ditarem o nosso comportamento. E os estoicos nos convidam sempre a olhar para a vida numa perspectiva mais racional, mais lógica. Aí agora eu quero chegar na terceira verdade estoica. A terceira verdade é: o nascimento do sofrimento está justamente no apego àquilo que é passageiro. Tudo que a gente possui na perspectiva estoica é temporário. Os bens, o nosso status, o dinheiro que a gente possui, até as pessoas que a gente ama, elas são passageiras. Quando a gente entende a impermanência da vida, a gente se liberta. Quando a gente entende que a vida é finita, a gente passa a ter uma relação diferente com o tempo, com as coisas, com as pessoas. A gente ressignifica a nossa vida. Então, se você acha que as pessoas que você ama terão uma presença e uma participação infinita na sua vida, você está errado. Aí você vira para mim e fala: mas eu não penso isso. Mas os seus comportamentos dizem isso ou dizem algo contrário a isso? Quando é que o meu comportamento diz algo que eu não penso? Pense aqui comigo. Quando eu acredito que a vida é finita, que as pessoas irão morrer, mas eu trato as pessoas que eu amo e o tempo que eu tenho com elas de maneira muito banal. Então, se eu moldo o meu comportamento de acordo com esse pensamento, eu vou entender que cada momento pode ser o último. E aí eu passo, então, a ressignificar as minhas relações. Quando eu entendo, por exemplo, que o emprego que eu possuo é passageiro, eu entendo e reflito que não é o emprego que vai me definir. Então, ter essa relação de entender que a vida é marcada pela impermanência e pela finitude vai mudar toda a minha perspectiva sobre a realidade. Agora, vamos para a quarta verdade estoica. A opinião dos outros não define quem você é. Eu falei lá no início do vídeo que às vezes a gente tenta moldar a opinião das pessoas, controlar, determinar a opinião das pessoas sobre nós. É óbvio que a opinião das pessoas pode ser um indicativo de melhoria do nosso comportamento, do nosso caráter, por exemplo. Óbvio, a gente vive em sociedade, não tem como eu desapegar de maneira total da opinião alheia. O olhar do outro me constrange e me modifica. No entanto, eu preciso refletir até que ponto a opinião do outro vai definir quem eu sou. Eu tenho que ter completa certeza do que sou para que o outro não se torne meu mestre. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que alguém comece a inventar uma mentira sobre você. Se você tem certeza do que você é, você não vai se irritar tanto com aquela pessoa. Pense agora você quando era criança. Se alguém vira para você e te xinga de feio, você pode ficar triste, achar que de fato você é uma criança muito feia. Você vai chorar, você vai correr para os braços da sua mãe. Só que quando você cresce, você ganha um pouco mais de autoestima, um xingamento como esse um pouco te afeta quando você é adulto. Alguém te xinga: você é feio. Você vira e fala: tudo bem. Ou seja, você entende que naquela circunstância ali, aquela pessoa está imbuída de um determinado sentimento negativo que quer te diminuir. E então você não deixa aquilo te dominar. Só que existem outras considerações das pessoas, opiniões das pessoas, que mesmo a gente adulta, a gente acaba se apropriando. Vou pegar um exemplo. Eu posto vídeos no YouTube e eu recebo inúmeros comentários positivos. Se eu moldo todo o meu trabalho a partir dos comentários positivos, quando eu tiver um comentário negativo, igual eu tenho várias vezes, eu vou desacreditar no meu trabalho. Então, uma vez, por exemplo, eu publiquei um vídeo e o vídeo alcançou milhões de pessoas. E aí uma pessoa foi lá e comentou
esse vídeo falou que eu não sabia do que eu estava falando. Eu internalizei aquilo de tal forma que eu apaguei o vídeo. Então, só estou te mostrando que nós devemos ter cuidado com a forma como a gente considera as opiniões que vêm de fora. A gente tem que controlar aquilo que a gente pode mudar, o nosso comportamento, a nossa percepção sobre a realidade. Então, quando você passa a olhar para aquilo que está no seu controle de fato, a opinião das pessoas, sendo boa ou ruim, vai ser consequência dos resultados da sua ação. Então, deixe os resultados falarem por você. Se a gente for querer modificar cada opinião das outras pessoas sobre nós, a gente vai se enfiar em inúmeros problemas. A gente não vai ter paz, porque ninguém agradou todo mundo. Como diz o velho ditado, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós para poder agradar? Então, é algo que eu gostaria de frisar muito aqui. O verdadeiro valor que a gente deve considerar em relação ao que somos está centrado numa vida pautada na virtude e na razão, e não na validação externa. Agora vamos para mais uma verdade, que é a verdade número 5. A adversidade revela o nosso caráter. Nós tendemos a achar que só nós enfrentamos problema na vida. Só você enfrenta o problema, só a sua vida que é ruim, porque você olha nas redes sociais, todo mundo está feliz, todo mundo está bem. Só que o sofrimento, a adversidade é inerente à vida de qualquer ser humano. Todo mundo que vive vai sofrer. O que difere as pessoas é o tipo de sofrimento que elas estão sendo submetidas, óbvio. Então, um rico vai ter problemas diferentes de um pobre, mas ambos vão ter problema. E aí é importante a gente olhar para os problemas, para os momentos difíceis, como oportunidades de aprendizado. Eles tendem a nos apresentar aquilo que a gente precisa aperfeiçoar e melhorar. E às vezes a gente não quer olhar para aquilo que a gente precisa modificar e mudar. E aí a vida vem e nos apresenta uma reviravolta por completo e nos força a moldar o nosso comportamento e melhorar. Aí cabe a nós usarmos da sabedoria para sempre fazer um autoexame e identificar aquilo que a gente pode fazer melhor do que ontem. E agora vamos para a verdade número 6, que é: aceite o momento como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Eu gosto muito da ideia de que para mudar uma realidade você precisa primeiro aceitá-la. Como assim? Imagine que você está num emprego e esse emprego você não gosta e você quer mudar de emprego. Você quer viver de acordo com o seu sonho de vida. Enfim, você tem um sonho específico que você quer viver profissionalmente desse sonho. Só que para viver desse sonho você precisa passar por esse trabalho, seja para a sua subsistência, seja para o seu aprendizado. E se você não aceita esse momento, que embora seja ruim, como parte constitutiva do seu processo de crescimento, você vai viver reclamando demais e vai fazer de menos. Portanto, você nunca vai sair dessa condição. Então, quer mudar uma realidade? Primeiro, aceite a sua condição, identifique o que está ao seu alcance para modificar e foque sempre na recorrência, na constância e no longo prazo para você ter resultados significativos. E é justamente essa constância que vai mudar o seu caráter. Muitas pessoas, às vezes, perguntam para mim: nossa, você gosta de correr é cansativo, você gosta de andar de bicicleta, para que você sai no sol, pedala muitos quilômetros, volta para casa, gasta dinheiro com isso, compra tênis, compra bicicleta, vai na oficina, treina, machuca. Por quê? Porque esse hábito foge do meu caráter. Eu uso o esporte como uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. Então, se eu olho para uma distância de 10 km e minha mente fala que eu não vou conseguir, que é difícil, mesmo assim eu me disponho a fazer aquilo porque eu quero provar para a minha mente que eu consigo fazer algo que ela mesma acredita ser difícil. Então eu construo uma rotina de treinos onde eu vou focando na constância e nunca na intensidade. Vou fazendo repetidas vezes aquilo para que aquela prática me molde para outras coisas que eu quero na vida. Por exemplo, gravar vídeos aqui para o YouTube. Além de gravar para alcançar pessoas, eu uso essa plataforma como um aprendizado, para falar melhor em público, para ser mais didático, enfim. Então, vejo tudo como uma alternativa de uma oportunidade de aprendizado e entendo que a chave de tudo é a constância e a repetição, e isso vai moldando o meu caráter. E para fechar, eu gostaria de trazer a verdade número 7, a filosofia deve ser prática. Não se preocupe em mostrar para os outros o que você pensa e o que acredita. Se concentre em aperfeiçoar você mesmo, em aplicar aquilo que você diz acreditar. Então, antes de querer berrar para todo mundo aí que você é um estoico,
busque ser um estoico. Antes de defender uma filosofia, incorpore-a primeiro. Isso serve para tudo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um comentário aí e eu quero te convidar também a me acompanhar lá no Instagram, onde eu trago algumas reflexões também sobre o assunto. Muito obrigado, até a próxima.